Muito bem, parece que me cabe a mim, um pouco inesperadamente, fazer o encerramento desta jornada. Primeiro que tudo, obviamente, uma explicação, antes de iniciar a parte mais formal, para dizer que o Sr. Secretário Regional do Ambiente e do Mar pede imensas desculpas, mas tinha um compromisso noutra ilha e, dado o atraso que a sessão teve que ir apanhar o avião e, portanto, não havia qualquer tipo de possibilidade de ficar mais tempo. E então incumbiu-me a mim de tecer algumas palavras, e eu começo por, obviamente, cumprimentar as pessoas que estão na mesa, que pertencem à Comissão Organizadora, com particular ênfase, obviamente, para a Universidade dos Açores e para a Universidade de Lisboa, para o Sr. Presidente da Associação do Parlamento Europeu Jovem, para o Sr. Presidente da Quercus, também aqui presente, enfim, e depois, obviamente, cumprimentar, também com especial vimência, os Srs. Eurodeputados e os sobreviventes que estão nesta sessão. Queria dizer que esta é uma impressão pessoal, depois já passarei às impressões mais do ponto de vista do Governo Regional, mas queria dizer que, do ponto de vista pessoal, fiquei esmagado pela sapiência que foi transmitida ao longo do dia. De facto, a área do direito, para mim, começa no momento em que se prepara os diferentes documentos legislativos, e há muitas conversas, infelizmente, o Dr. Carlos Pinto Lopes já não está aqui. Ele tentava-me dar um relance do que é que estava a montante disto, qual era a complexidade da Constituição e da interpretação da Constituição e da interpretação dos grandes documentos, e, de facto, aquilo que se passou aqui hoje foi isso, mas em altíssimo nível, e de facto a organização está, muitos parabéns pela abordagem que teve, de chamar aqui as maiores solenidades desta área, pelo menos eu fiquei com essa noção. Portanto, em resumo desta componente, queria dizer que a abordagem foi correta, com diferentes visões, muitas vezes antagónicas, eu que o diga, mas foi de facto muito abrangente. Tivemos aqui representantes dos legisladores, seja ao nível europeu com os senhores eurodeputados, obviamente, ao nível nacional, com o deputado nacional, ao nível regional. Tivemos representantes da administração, tivemos representantes do conhecimento, isso é extraordinariamente importante, ênfase para os senhores professores, obviamente. Tivemos gente que faz investigação nesta área, de investigação científica, tivemos gente ligada à fiscalização, do senhor Inspetor Regional do Ambiente, enfim, e tivemos pessoas que se preocupam com o ambiente no dia-a-dia, tivemos pessoas que sofrem, que se apaixonam e que querem soluções rápidas e que querem urgência, e ela às vezes tarda, e isso lança imensa angústia. E, portanto, diria eu que, apesar do tempo ter sido generoso, foi um tempo de grande valor, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Enfim, eu queria dizer que, de facto, também como já foi aqui referido, existem, de facto, 120 geossítios nos Açores, ou seja, estão identificados 120 sítios que são de importância de sobremaneira em relação ao seu património geológico, mas também estão inventariadas 40 zonas da Rede Natura 2000, ou seja, particularmente importantes pelas espécies e os habitats presentes. Há 12 zonas Ramsar, ou seja, que estão classificadas pela importância da água em relação à manutenção da vida selvagem. Há 3 reservas da biosfera no arquipélago dos Açores, coincidentes com as ilhas do Corvo, Flores e Graciosa. Há 7 áreas da Convenção OSPAR, áreas marinhas da Convenção OSPAR, há 9 parques naturais, há um parque marinho e há mais de 8.000 espécies no arquipélago dos Açores, muitas delas são endémicas, ou seja, não existem em mais lado nenhum do mundo. E é uma missão primordial do Governo Regional dos Açores e, obviamente, todos os outros interlocutores, penso eu, fazer a proteção dessas 450 espécies que não existem em mais lado nenhum. Só há aqui. Se nós não as preservarmos, elas simplesmente deixam de existir. Bom, e foi tendo isto em mente, tendo alguns destes números em mente, não todos, porque alguns deles só foram identificados posteriormente, como é o caso de geossítios, aqui lembrados pelo Sr. Eurodeputado Luís Paulo Alves. Eu queria dizer que nós, de facto, identificámos que a legislação ambiental no arquipélago dos Açores era um pouco incipiente. Não tinha a abrangência e não tinha a profundidade que era necessário. E para isso, curiosamente, começámos obviamente a produzir legislação, enfim, algumas pessoas até se queixam de produzirmos demasiada legislação, mas começámos a edificar este chamado edifício jurídico, tendo muito por base o direito europeu. E eu queria aqui enfatizar que esta componente é extraordinariamente importante. As diretivas europeias, de facto, são fulcrais para aquilo que é hoje o direito ambiental na região autónoma dos Açores. E é esta a competência que a União Europeia, que a Comissão Europeia deve ter em primeira linha, é pensar em alto nível, dizer estas são as diretrizes, agora, por favor, executem de acordo com estas diretrizes, mas adaptando à vossa respectiva realidade.
E, portanto, foi o que nós fizemos e legislámos em áreas tão diferentes como, e obviamente estou a puxar a brasa ao meu departamento do Governo Regional, mas de qualquer forma legislámos em áreas tão diferentes como a energia, com diversos diplomas, todos eles estruturantes e inovadores, em muitos casos, já aqui foi explicado também anteriormente algumas dessas nuances, em relação à biodiversidade e à proteção da biodiversidade, incluindo as diretivas europeias relacionadas com a Rede Natura 2000, com a sua inclusão, de uma forma mais abrangente do que aquilo que tinha sido feito até então. Legislámos também na área dos resíduos, com diferentes diplomas que adaptam não só a forma de pensar os resíduos a nível internacional à realidade local, mas que incluem, por exemplo, coisas tão inovadoras como haver um mercado de resíduos na região autónoma dos Açores. Legislámos muito na área do mar, eu já falei sobre isso e, portanto, não me vou repetir, mas o mar, como sabem, é a minha paixão pessoal. Concluímos a legislação que levava à criação de todos os parques naturais de ilha. Legislámos na área das pescas, e já aqui foi falado profusamente sobre as pescas, nomeadamente no último painel. Legislámos na área da investigação científica, em conjunto, obviamente, com a Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos. E legislámos, ultimamente, o último diploma que foi aprovado na Assembleia Legislativa Regional é um diploma que, de alguma forma, tem alguma polémica associada, que tem a ver com a prospecção e exploração mineralógica no Mar dos Açores, e que eu queria clarificar aqui perante vós que o nosso objetivo é o seguinte: primeiro, que haja acessibilidade aos recursos, porque se nós não dermos acessibilidade aos recursos que existem na região autónoma dos Açores, mais tarde ou mais cedo, alguém vai-nos mostrar um cartão amarelo tipo a Comissão Europeia, porque os recursos existem e vocês não estão a dar acessibilidade aos mesmos, mas implementando fronteiras ambientais extraordinariamente estritas para que não haja nenhuma possibilidade de vandalização em relação ao nosso património ambiental. E depois, por último, mas não menos importante, que haja uma repartição equitativa dos rendimentos que forem obtidos dessa exploração. Ou seja, os açorianos que forem guardiões, foram promotores de certa forma, mas essencialmente foram guardiões destes tesouros, que também tenham o acesso a uma parte dos rendimentos que forem obtidos no futuro. E, portanto, parece-me que legislámos muito, penso eu também que legislámos bem, mas dentro em breve as pessoas, os cidadãos, serão chamados para nos julgar, e que com isso estamos a contribuir para uma sociedade que é assente em ambiente, que é assente em sociedade, que é assente em economia, sem haver hierarquização de nenhum destes pilares. Ou seja, estamos a fomentar o desenvolvimento sustentável. E o objetivo final, obviamente, será sempre fazer dos Açores um local mais equitativo, mais acessível, mais desenvolvido, mas principalmente mais feliz. Muito obrigado, bem aos organizadores desta sessão.